Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Amados e preciosos ouvintes, é com imenso prazer que estamos uma vez mais chegando no vosso lar e vos saudamos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus sejam sobre cada um dos que nos ouvem. Nós vamos, nessa oportunidade, ler as Escrituras no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. Mas, enquanto nossos ouvintes vão procurando a Escritura, nós vamos ouvir um hino maravilhoso e após esse hino, então estaremos lendo a palavra de Deus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava os corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre concedido. E com isso os inimigos levantaram e vieram me ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. Ao Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo
seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 4, nos diz assim: Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Que a graça de Deus seja acrescentada à palavra que foi lida. Nós vamos dar um título à nossa mensagem e eu chamaria Deus em simplicidade. Muitas vezes as pessoas têm falhado em encontrar a Deus porque sempre procuram a Deus nas coisas grandes. E Deus se esconde e se revela na simplicidade. Veja vocês, ouvintes, que a palavra diz que aquilo que é loucura para o homem é sabedoria para Deus. Mas aquilo que é sabedoria para Deus é loucura para o homem. Então veja que a forma do homem ver nunca é a forma de Deus. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem retos, mas o fim deles é a perdição. Então veja que nós devemos encontrar a Deus. Eu creio que é o desejo de cada cristão encontrar a Deus em sua vida. Mas a única maneira de nós encontrar a Deus é através da maneira de Deus. E Deus, Ele está nas coisas simples. Deus está nas coisas humildes. Deus está nas pequenas coisas. Veja vocês, ouvintes, que quando Deus se humanizou em um corpo chamado Jesus, era o próprio Jeová, o Deus Criador, nascendo. E é claro que todos aqueles fariseus, aqueles religiosos daqueles dias, eles esperavam a vinda do Messias. Eles anunciavam para o povo e diziam: olha, o Messias há de vir. Há uma promessa de que o Messias virá. Mas eles esperavam que Deus viria, que o Messias viria, na forma que eles pensavam. Eles esperavam que Jesus viria de uma maneira grande, aparente, e ele passaria primeiramente por suas grandes denominações, e então se apresentaria diante dos sacerdotes, e os sacerdotes apresentariam a Jesus ao povo, e eles esperavam Jesus de uma grande maneira. Quem sabe eles esperavam que quando chegasse a hora do Messias vir, os céus se abririam, e anjos desceriam como por escadas até o pátio do templo, e ali estaria anjos apresentando o Messias para os sacerdotes, e o Messias nasceria de uma família grande, uma família imperial, algo assim, estupendo. Mas Jesus veio na maior simplicidade. Deus escolheu uma mulher simples, e até mesmo quando chegou o dia dele nascer, não nasceu em um grande hospital, não nasceu em uma casa de uma família rica, mas nasceu em uma manjedoura. Ali sobre o cheiro dos estercos, sobre o mugido das vacas, ali estava o autor da criação nascendo. E é claro que quando as pessoas viram, os religiosos viram Jesus pregando o Evangelho com aquelas vestes humildes, a Bíblia diz que ele era um homem
que falava a linguagem do povo, andava com os pobres, com os seus vestidos, quem sabe, remendados. Ali estava o Messias, um homem simples, um homem pobre, humilde. Eles franziam seus narizes, maneavam suas cabeças, e eles até mesmo achavam vergonhoso estar conversando com Jesus. Leia você Isaías capítulo 53. A Bíblia diz que Jesus não tinha parecer, não tinha formosura, e era um homem de quem as pessoas escondiam o rosto. As pessoas não queriam nem mesmo conversar com ele. As pessoas simplesmente fugiam de Jesus, porque ele era um homem muito simples. Grandes homens achavam vergonhoso estar diante do Mestre, mas ali estava Deus, escondido naquela simplicidade. Podemos ver o precursor de Jesus, aquele que veio para anunciar a vinda do Cristo, João Batista. Ele nasceu de uma família ali sacerdotal. Ananias, o pai de João Batista, era um sacerdote. E veja vocês que com 9 anos de idade, Deus, o Espírito Santo, impeliu ao profeta João para ir ao deserto. E Deus teve que tirar João Batista de entre os sacerdotes, porque se Deus queria usar aquele homem, ele teria que se formado por Deus. E se ele ficasse e permanecesse habitando e morando juntamente com aqueles sacerdotes, eles iriam tentar mostrar Deus nas grandes coisas. Eles iriam cozinhar a cabeça, vamos dizer, o cérebro daquele homem com seminários, ensinando coisas grandes. E simplesmente Deus não poderia usar aquele homem. Mas para que Deus pudesse usá-lo, Deus teve que levá-lo para o deserto. E ali ele, vestido de peles de animais, comendo gafanhotos e mel silvestre. Ali estava o profeta de Deus, cabeludo, até mesmo empoeirado com a poeira do deserto, barbudo, sem aparência nenhuma. Quem via ele achava que era um velho louco, mas ali estava Deus formando o seu homem para poder usá-lo. Porque Deus, ele está sempre na simplicidade. Ele trabalha nas coisas simples. A grandeza de Deus está em habitar nas coisas pequenas. Então veja, meu precioso ouvinte, você tem que encontrar a Deus nas coisas simples. Mas o homem tem perdido a oportunidade da salvação, porque eles têm buscado a Deus em grandes catedrais. E há um ditado que diz assim, que a voz da maioria é a voz de Deus. Isso não é a verdade. Deus não está nas grandes coisas. Deus está nas pequenas e humildes coisas. Quando Deus quis usar Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, ali estava Moisés, um jovem, criado ali no templo, ou melhor, criado ali no palácio. Ele tinha aprendido grandes coisas, ele tinha aprendido em seminários, ele tinha aprendido a guerra, mas para que Deus pudesse usá-lo, Deus teve que jogar ele ali 40 anos no deserto, sob o sol escaldante, até que ele esquecesse de todas as coisas grandes. Então Deus pôde prepará-lo para libertar Israel do Egito, com a maneira tão simples, com uma simples vara seca em sua mão, um cajado em sua mão. Ali estava o homem formado por Deus para libertar Israel do Egito. Então veja, ouvintes, Deus se esconde na simplicidade. A palavra de Deus, ela vem através das coisas simples. E veja que o apóstolo Paulo disse: eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva, eu tenho medo que vocês também sejam enganados e venham a se apartar da simplicidade. Como que a serpente enganou Eva? Como? Ensinando a ela um evangelho mais moderno, ensinando a ela uma teologia. Sim, foi dessa maneira. Eva era uma mulher simples. Eva, vamos dizer, não conhecia nem sua mão direita e sua esquerda não sabia qual era. Mas a serpente, o diabo, usando aquela serpente, despertou a curiosidade daquela mulher, despertou o interesse dela para olhar para as coisas grandes, e disse para ela:
Não disse Deus que você podia comer de toda a árvore do jardim? Oh, sim, Deus disse que podia comer de toda, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Menos da árvore que está no meio do jardim. A serpente disse, não. Ela disse, porque Deus disse que no dia que comesse, nós morreríamos. Não, Eva. Certamente não morrereis. É que Deus sabia que no dia que você comesse, seria aberto o teu entendimento, e você seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Oh, Eva, você não teria desejo de conhecer as coisas? Eva, tu não terias desejo de ser como Deus, conhecer o bem e o mal? Eva foi despertada, e ela desejou então sair daquela simplicidade, e desejou dar ouvido à teologia, à interpretação da serpente, e aonde foi a sua destruição. Hoje grandes igrejas estão fundamentadas em teologias de homens. Eles têm deixado aquele evangelho simples, aquele evangelho humilde, aquele evangelho doutrinado, e eles têm trocado a doutrina de Deus pelas grandes teologias, por grandes seminários, por homens que falam polidamente, doutores. Isso não colocará ninguém no arrebatamento. Deus está na simplicidade. Deus habita nas coisas humildes. Ouvintes, veja vocês, Deus, Ele não pode trabalhar preso. A palavra de Deus não pode ser presa. Deus é livre. Por isso Deus teve que levar João Batista para o deserto. Porque se João Batista ficasse entre os teólogos do dia, a palavra de Deus estaria presa. A palavra de Deus não teria liberdade para agir, para atuar através daquele homem. E Deus não trabalha preso em quatro paredes. Deus não está preso dentro de uma denominação. Quantos que dizem, para ser salvo, você tem que ser dessa igreja? Oh, Deus está aqui dentro. Deus é isso. Deus é esse estatuto dessa igreja. Não, Deus não está nisso, ouvintes. Deus está livre em sua palavra. Deus tem compromisso com sua palavra. Deus está na simplicidade do evangelho. Mas o homem, por buscar a Deus nas grandes coisas, tem desviado do original. Assim como Eva desviou do original, desviou da palavra, por buscar Deus em teologias, em interpretações. O homem tem interpretado a Bíblia. E eu quero dizer a você, meu ouvinte, a razão de ter milhares e milhares de denominações, sabe por quê? Que existem milhares e milhares de igrejas? É por causa das milhares de interpretações, é por causa das teologias, é por causa da interpretação do homem, a esperteza do homem. Ele toma uma parte da Bíblia e diz, isso está escrito assim, mas isso não quer dizer isso quer dizer aquilo. Deus disse sim, que a Bíblia diz que a mulher deve estar calada na igreja, mas isso não significa que ela não pode ser uma pregadora. Isso, aquilo outro. Veja, a esperteza do homem leva o homem a violar a palavra de Deus. O homem, na sua esperteza, inventou um Deus de 3 cabeças. Isso é uma monstruosidade. Isso é algo terrível. Um Deus só em 3 pessoas. Como um Deus em 3 pessoas? Não existe. A Bíblia diz que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não, eu e o Pai somos 2. Isso é doutrina das modernas denominações. Como? Mas a interpretação do homem tem criado essas coisas. Eu faço a pergunta a você, ouvinte. Se existisse 3 pessoas da Santíssima Trindade, como hoje o mundo denominacional venera essa doutrina falsa, essa doutrina pagã, sendo Deus o Pai a primeira pessoa,
o Filho a segunda pessoa e o Espírito Santo a terceira? Se fosse assim, eu perguntaria a você, então quem é o Pai de Jesus? Você responderia, o Pai de Jesus é Deus. Ele é o Pai. Então Jesus tinha dois pais, porque Maria disse, achei-me concebida do Espírito Santo. E se Maria concebeu do Espírito Santo, então quem é o Pai de Jesus? É o Espírito Santo. Então isso mostra que o Espírito Santo e Deus é a mesma coisa. E o Pai é a mesma coisa. E se o Espírito Santo e Deus é a mesma coisa, então Deus e Jesus é a mesma coisa. Porque Deus, esse Espírito Santo que é o mesmo Deus, ele fez um corpo e habitou naquele corpo. Jesus é o corpo aonde o Deus Criador habitou, aonde o Espírito Santo que criou aquele corpo para ele mesmo habitar. Por isso a Bíblia diz que em Jesus Cristo habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas a esperteza das denominações diz, não, é que Jesus e o Pai são um em pensamentos. Isso são baboseiras, enganos. Jesus também disse que um casal, quando se casa, os dois se tornam um. Mas eu pergunto a você, pode o homem dizer, quem vê a mim, vê a minha esposa? Não pode. Mas Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele era uma unidade. E o casamento hoje se forma uma unidade, mas separadamente. Mas Jesus e o Pai eram o mesmo, porque Jesus era o corpo e o Pai era o Espírito. Assim como você tem um corpo, tem um espírito e tem uma alma, mas você não é três pessoas. Vamos dizer, um ovo. Um ovo, ele pode ser dividido em três partes: casca, clara e gema. Mas não é três coisas, é um só. Assim como Deus, o Pai, que criou o Espírito Santo, o qual é o próprio Pai hoje. Porque veja aqui, ouvintes, é um Deus manifestado de três formas. Ou seja, um Deus manifestado em três manifestações. Ele se manifestou como Pai, criando aquele corpo. Ele se manifestou como Filho, nascendo do ventre de Maria. E ele se manifesta hoje como Espírito Santo sobre a igreja. Mas esse Espírito Santo que está sobre a igreja é o mesmo Jesus. É Jesus em espírito. É Deus em espírito. É o Pai em espírito. Porque Jesus disse, eu estarei convosco e em vós todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei, disse Jesus. Ouvintes, por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês que a esperteza do homem leva ao homem a cometer bobagens. A Bíblia nunca nos deu base nenhuma para crer em uma Santíssima Trindade. E nem para batizar em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas sempre os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós devemos batizar realmente no nome. E o nome é Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, Deus não pode agir preso ao sistema do homem. Deus trabalha na simplicidade da sua palavra. A palavra de Deus não é para ser interpretada. A palavra de Deus é para ser obedecida como ela é. Quando a Bíblia diz que as mulheres não devem ser pregadoras, não devem ser pregadoras. Não precisa alguém interpretar. Quando a Bíblia diz que a Santa Ceia deva ser com vinho puro e pão asmo, e com o lava-pés, que após a tomar a ceia, deva os irmãos lavar o pé um do outro, por que interpretar isso? Temos que fazer. Quando Deus disse, haja luz, não houve necessidade de alguém vir interpretar o que Deus quis dizer. A interpretação da palavra haja luz foi a luz existindo. A interpretação da palavra que diz
que Jesus disse, assim como eu vos fiz, lavando vossos pés, façais vós também. A interpretação é o quê? É fazer, é cumprir a ordem. Quando a Bíblia diz, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, precisa alguém interpretar isso? A interpretação disso é descer e cumprir isso. Deus não precisa de intérpretes, ouvinte. Deus está na simplicidade da sua palavra. Se Deus queria fazer algo melhor, Ele teria feito. Mas Ele fez assim porque Ele viu que esta era a melhor forma que Ele poderia fazer para nós. E Deus está escondido na simplicidade de sua palavra. Não me importa o quanto o teólogo fale bonito. Não me importa o quanto ele pinte um quadro e procure explicar. Não adianta. Deus está na sua palavra. E se você quer, ouvinte, estar certo com o teu Deus, então não aparte-se da simplicidade que está em Cristo Jesus. Irmã, não aparte-se da doutrina da palavra. Como que ontem a igreja proibia certas vestes no povo e agora já liberou? Se modernizaram? Será que Deus se modernizou? Não, Deus continua sendo o mesmo. Deus está na simplicidade de sua palavra. E Deus somente levará para o arrebatamento, para a vida eterna, aqueles que Deus encontrar vivendo a simplicidade da palavra. Lembre-se que Eva, por ter desejo de conhecer as grandezas e tentar interpretar a palavra, ela perdeu-se, ela entrou em dificuldades. Então, ouvintes, que Deus vos ajude e que essa palavra possa penetrar em vosso coração. E lembre-se, esse programa tem um só objetivo: vos anunciar a pura e genuína palavra de Deus. Porque não há outra maneira de sermos arrebatados a não ser através da palavra. Só através da palavra poderemos ter vida eterna. Só através da simplicidade da palavra, da obediência à palavra, que nós subiremos para o arrebatamento. Então, lembre-se, como disse Paulo, ele disse aqui: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Quer dizer, você não deve aceitar outro Evangelho, a não ser esse simples e velho Evangelho de nosso Senhor Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo é a minha oração. E que essa palavra possa penetrar em seu coração e te despertar para uma vida na simplicidade da palavra. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios descem, nós conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde vedes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor.